Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 12 de maio de 2024, na nossa tradicional série Encontros com a Paz. Todos os domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 120, que tem como título Conciliação. Antes de falarmos do tema, eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês que nos acompanham, porque nos últimos 3 programas, domingo passado, 5 de maio, e nos 2 últimos de abril, na abertura eu me confundi com as datas. Na verdade, era 5, por exemplo, era 5 de maio e eu coloquei a data de abril do último domingo, enfim, peço desculpas a todos vocês. Então, hoje estamos certos. Domingo, 12 de maio de 2024. Então, é o livro Pão Nosso, capítulo 120, Conciliação. E o nosso querido Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 25, em que Jesus diz: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Então, palavras de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. E Emmanuel diz: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Essa questão dos adversários é sempre um motivo muito difícil para nós que estamos ainda em evolução. Falar em perdoar ou falar até mesmo numa conciliação, muitas vezes para algumas almas queridas, se torna quase que impossível. Até porque nós muitas vezes nos defrontamos com almas que comungam conosco aqui do planeta, nesta encarnação, que são adversários de ontem e que são inacessíveis a qualquer tipo de conciliação. Ou muitas vezes vivemos acompanhados de adversários espirituais de ontem que também são inacessíveis a qualquer conciliação. Então, muitas vezes fica difícil para nós falarmos em perdão, em conciliação, ou até mesmo falarmos em pedir perdão e pedir uma conciliação. Até porque, como diz o texto, essa alma ou esse espírito muitas vezes são totalmente inacessíveis a qualquer conciliação. Mas Emmanuel nos fala que essa advertência de Jesus é fundamentalmente consoladora para a nossa própria consciência, para que nós possamos entender de uma forma mais profunda
aquilo que Jesus nos pede. Quando ele assevera, concilia-te, e Emmanuel coloca, equivale a dizer, fazer de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Então, quando nós nos defrontamos com esse tipo de situação, onde você tem uma alma inacessível ao perdão, à conciliação, quando você se defronta com um espírito também inacessível a qualquer tipo de perdão ou conciliação, tanto daqui para lá ou de lá para cá, é importante, segundo Emmanuel, que nós entendamos esta palavra conciliação, que equivale dizer a fazer de tua parte. Faze de tua parte. Ou seja, é preciso que quando vamos pedir perdão, que nós o façamos interiormente, do fundo do nosso coração. Que o arrependimento verdadeiro por tal situação seja devidamente sentida dentro de nós. E a nossa consciência nos obrigue a solicitar perdão àquela pessoa que um dia tenhamos ofendido ou tenhamos feito algo de mal. Aos espíritos que, em nossas preces e em nossas vibrações, nós também solicitemos o perdão, para que haja, no final das contas, uma conciliação, ou seja, eu fiz a minha parte. Porque, na realidade, se o outro, seja ele uma alma, ou seja ele um espírito, não me perdoa, não aceita o perdão, não aceita qualquer tipo de conciliação, a responsabilidade passa a ser do outro e não mais da minha parte. Mas que fique bem entendido, não é nos livrarmos da situação, não é nos livrarmos do inimigo, não é nos livrarmos daquele que nos cobra, é verdadeiramente perdoar ou verdadeiramente pedir perdão. Fazer a nossa parte é entender que aquela pessoa errou para conosco, aquele espírito errou para conosco, mas que de nossa parte, baseado nos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, nós agora os perdoamos. Entender perfeitamente que, se caso tenha feito a uma alma ou a um espírito algo que reclame de mim uma postura de perdão, de solicitação de perdão e de uma solicitação de uma conciliação, que isso seja feito de maneira verdadeira. Porque quando isso vai de boca para fora, nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós não estamos, de maneira alguma, contribuindo para a modificação da situação. Fazer a nossa parte é, em primeiro lugar, entender que machucamos e que somos machucados, e que precisamos pedir perdão e que necessitamos ser perdoados. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar a primeira caminhada. E isso se faz, como eu disse, através do ensinamento da doutrina, através do ensinamento e a compreensão do Evangelho de Jesus. Porque Jesus deixa bem claro a todos que o estavam ouvindo.
Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Agindo desta forma, nós não estaremos solucionando o problema. Porque muitas pessoas dizem assim: puxa, eu perdoo aquela pessoa. Já passou, isso não tem mais valor nos dias atuais. Mas aquela pessoa não aceita, ela não fala mais comigo, ela não olha mais na minha cara, ela não tem mais nenhum tipo de contato comigo. É muito natural que isso aconteça, porque nós temos que entender que aquela pessoa ainda não tem a compreensão necessária, não tem a vontade necessária para fazer a parte dela. Sendo assim, não haverá conciliação por parte dela. Mas se eu fiz a minha parte, então eu estou trabalhando para esta conciliação. E o Emmanuel ainda acrescenta que é preciso que se corrija quando for possível, corrigindo as coisas dentro do possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Outras pessoas também dizem: mas toda hora eu vou ficar tentando me reconciliar com aquela pessoa, toda hora eu vou ficar pedindo desculpas, toda hora eu vou ficar pedindo perdão. Emmanuel não está nos falando nesse sentido. Emmanuel está nos pedindo para que nós nos corrijamos naquele ponto em que erramos com aquela pessoa, quanto possível for. E que nós nos movimentemos sempre no sentido de revelar àquela pessoa a nossa boa vontade perseverante em perdoar ou ser perdoado e haver entre nós um sentido de conciliação. Muitas vezes não perdoamos ou não somos perdoados, não trabalhamos para a conciliação, ou os outros não se esforçam para a conciliação, porque há entre nós um orgulho, um egoísmo, uma vaidade, um melindre muito grande, onde ninguém quer dar o braço a torcer. Nós ficamos esperando sempre que o outro faça isso, e não nós. Porque sempre nos achamos na posição de que nós estamos certos e não o outro. Então, esta frase de Emmanuel é muito significativa para o nosso entendimento. Assevera a palavra do Senhor. Concilia-te, o que equivale a dizer: faze da tua parte. Corrige quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. E ele continua: insiste na bondade e na compreensão. Insiste na bondade e na compreensão. Quem leu o livro há 2000 anos, Psicografia do Chico, editado pelo próprio Emmanuel, quando ele fala da sua reencarnação como o senador Públio Lentulus, vai entender muito bem aquilo que Emmanuel está nos propondo.
quando ele, acreditando que a esposa o tinha traído, a coloca fora de casa, fazendo com que ela tenha uma vida completamente distinta da sociedade comum daquela época. E ao final, quando sabe da verdade, ele sofre com o erro cometido, tentando a todo custo o perdão, a conciliação. Então ele diz para nós: insiste na bondade e na compreensão. Insistir na bondade e na compreensão é entendermos que aquele outro espírito ou aquela alma muitas vezes não tem o conhecimento que nós temos. Não que sejamos superiores a ela, mas talvez ela não tenha, ou aquele espírito não tenha, a compreensão religiosa, espírita e do Evangelho de Jesus que hoje nós já temos. Então, nós poderíamos dizer que é da nossa obrigação o perdão, é da nossa obrigação a tentativa de reconciliação. Ora, se estou agindo na boa vontade perseverante, se estou agindo com bondade, se estou agindo com compreensão, procurando diariamente fazer o melhor de mim, e mesmo assim, aquela pessoa ou aquele espírito não aceita o perdão, ou não quer dar o perdão, não aceita a reconciliação, já não é mais da minha parte isso. É da parte da alma ou do espírito ali do nosso lado. E ele continua: se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Então, Emmanuel coloca dois exemplos para nós. Se o adversário é ignorante, tenta lembrar de tuas vidas passadas, tenta lembrar daquele momento em que se cobra uma reconciliação, se cobra um perdão. Será que nós tínhamos, naquele instante, o mesmo conhecimento que temos hoje? A mesma consciência que temos hoje? Será que, na verdade, não fizemos aquilo, ou talvez coisas piores? Então, provavelmente, podemos nos categorizar na conta também de pessoa ignorante naquele mesmo tempo, naquela mesma época. E ainda ele fala: se o adversário é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Emmanuel não está desqualificando de forma alguma o adversário quando diz que ele é doente ou dementado. O doente, o dementado, está referindo-se exclusivamente ao espírito, que ainda se encontra doente, remoendo algo que ele não quer perdoar ou não quer aceitar o perdão, e que ele também não queira a reconciliação. Então, ele está ainda num processo de cura, num processo de melhoria, num processo de transformação. Saindo dessa fase de doente e dementado e partindo muitas vezes para uma fase de maior compreensão, para que esta conciliação se realize. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos,
Porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então, igualmente, provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Olha que exemplo, até para os dias atuais, quando observamos tantas injustiças no mundo. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. O bem que você fez. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Então, o bem, a bondade, a boa vontade, a perseverança, a compreensão, o entendimento da situação, da alma que está ali, do espírito que está ali, é o bem que nós teremos a nosso favor no instante do julgamento. Porque faze a tua parte. Quem já leu aquele livro do Divaldo, que foi escrito pela, se não estou errado, pela Sueli Caldas Schubert, que fala sobre o Máscara de Ferro, ali Sueli conta um pouco da vida do Divaldo e desse espírito que durante muitos anos perseguiu o Divaldo, ameaçando-lhe até com a própria vida, impondo-lhe desejos de suicídio. Até que um certo dia alguém deixou à porta da mansão do caminho uma alma querida que havia acabado de nascer. E essa alma querida era a reencarnação da mãe do espírito Máscara de Ferro. Isso está no filme. Quem assistiu o filme sobre a vida do Divaldo tem essa história. Quando os dois se encontram no quarto e o próprio espírito obsessor, já sabendo de todo o trabalho do bem que Divaldo fazia, mas ele mesmo assim não desistia da cobrança, não aceitava de modo nenhum o pedido de perdão do Divaldo, ele fica inconformado, porque aquela alma que estava ali no berço, numa cestinha, quando foi entregue, depois no berço, ali na casa do caminho, era uma alma muito feia, muito pequena. E ele não se conformava que Divaldo teria por ela amor e carinho. E com o passar do tempo, Divaldo passou a ter amor e carinho cada vez mais, e esse espírito, em muitos momentos, chegou a aparecer nas palestras do Divaldo para ver e ouvir o bem que ele praticava. Então, faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças,
e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. E ele termina: trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. É o resumo daquilo que nós falamos e que ele coloca lá em cima. Faze a tua parte. Trabalha, pois, quanto seja possível no caminho da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Vou fazer a minha parte, tudo que estiver ao meu alcance. O bem, a boa vontade, a perseverança, a consciência tranquila de que estou realizando o melhor para este momento. Se não houver conciliação, ficarei em paz com a minha consciência e vou esperar confiante os desígnios de Deus e da justiça divina para que tudo se concilie da melhor forma possível. Muito bonita essa lição. Nós que vivemos ainda na atualidade da evolução humana, tantas inimizades nos mais variados setores da sociedade humana. E sabemos o quanto é difícil perdoar e também ser perdoado. Então, que pelo conhecimento que nós temos do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, que nós saibamos entender o concilia-te de Jesus, que é: faze a tua parte e mantém-te com a consciência em paz, esperando confiante que Deus consertará, pela sua própria justiça divina, de amor, de compreensão e de paz, o momento ideal para que tudo se harmonize e que tudo siga o caminho mais harmonioso possível. Então, fica aí a nossa mensagem de reflexão de hoje, repetindo, hoje é domingo, dia 12 de maio de 2024, lembrando que nos 3 últimos encontros com a paz, eu fiz confusão com as datas na hora de início, troquei uma data por outra, mas hoje é o nosso encontro com a paz, neste domingo, 12 de maio de 2024. É o capítulo 120 do livro Pão Nosso, Conciliação. Aproveito para convidá-los a conhecer as séries semanais do nosso canal, a conhecer a nova programação da nossa web rádio e também nos ajudando na divulgação, tanto do canal quanto da web rádio. Desejo a você um bom final de domingo, uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz e de muita saúde. E daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa segunda série dos domingos, que é o estudo sistematizado, onde fazemos aí, atualmente, um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço pelo seu carinho, pela sua bondade, pela sua participação e nos vemos domingo que vem, às 17 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.